Oi, meu nome é Arthur e hoje eu tô aqui para fazer uns vídeos mais difíceis desse canal. Esse é um assunto muito delicado, mas eu acredito que falar sobre isso é extremamente importante porque pode ajudar você que está passando por algo semelhante ao que eu passei e estou passando até nos dias de hoje. Para você que não sabe, há mais ou menos um ano atrás eu iniciei um projeto com um influenciador chamado Victor Lelis. Vem aqui, meu guerreiro. E esse projeto era o projeto Frango e Gordinho, que consistia na ideia de que eu precisava perder 10 quilos em um mês e ele precisava ganhar 10 quilos em um mês. Não foi nada fácil, mas com a ajuda do Victor Lelis e do meu querido amigo Pedro, eu consegui bater a meta. Você mais que dobrou a meta, né? Não. Não, você bateu a meta, mas aí depois você já perdeu uns quase 50 quilos. Talvez se a gente contar de gordura, né? Porque eu ganhei massa. E depois do projeto com o Lelis, eu mantive o meu foco e a minha determinação visando emagrecer e melhorar a minha saúde de uma vez por todas. Visando não só a minha aparência, como também o meu bem-estar mental e físico. Mas com isso, descobri alguns revés sobre a minha saúde, não só física, como psicológica. A primeira pedra no meu caminho veio no início do meu emagrecimento já, onde eu entendi que, ao emagrecer o máximo que eu conseguisse, eu iria ter uma sobra de pele muito grande, como vocês podem ver agora, onde o meu percentual de gordura já não é mais tão elevado e mesmo assim eu aparento estar mais gordo do que realmente estou, porque eu tenho uma grande sobra de pele na região abdominal. E o segundo problema veio mais tarde no meu emagrecimento, quando eu comecei a perceber algumas veias estranhas na minha perna e decidi fazer um exame. Com esse exame, eu descobri que vou ter que retirar uma de minhas veias inteiras, no caso a veia da perna direita, a veia safena, eu vou ter que tirar ela inteira porque, devido ao excesso de peso ao longo de tantos anos, ela acabou perdendo a sua função. E a minha perna esquerda também tem um problema sério, como vocês podem ver, ó, essa aqui é bem mais visível, né? Mas o problema na perna esquerda é um pouco menos pior, eu não vou ter que tirar a veia inteira como na perna direita, eu vou ter que tirar apenas um pedaço mais próximo da virilha. Então, como eu falei, eu tenho um problema que eu vou precisar tirar a veia da direita toda e um pedaço da esquerda. Eu vim mostrar pra vocês aqui no exame o que aconteceu, cara. Então, olha só, tá vendo essas veias vermelhas aqui? Isso daqui, no caso, é o lado direito, tá? Esse aqui é o lado direito, então vocês podem ver aqui, ó, que essa veia aqui, ela tá inteira comprometida. E as afluentes também, que são essas pequenas ramificações aqui da veia, tá? E aí, a perna esquerda, como eu falei, ela é só um pedacinho que tá ruim, mas isso já desencadeou vários afluentes pequenos que vão ter que ser retirados. Isso são as varizes. E essa veia maior que, no caso essa daqui, ela tá mais saudável, e nesse caso aqui, ela tá inteira comprometida, é a veia safena. Então, é isso aí, rapaziada. Se cuidem. Só pra vocês entenderem, esse problema, ele não tem nada a ver com o uso de esteroides anabolizantes, tá? Eu já tinha essas varizes, se vocês olharem aí. Esse exame, ele tá com a data de final de 2024. Como eu já falei algumas vezes no meu Insta, inclusive, já me segue lá no Insta, cara, que as coisas tudo sai lá primeiro. Então, cara, já me segue no Insta. E o que eu falei lá é o seguinte, eu comecei a usar hormônio no meio de fevereiro, cara. Então, tipo assim, eu já tinha esse problema, porque ele é um problema que ele é principalmente hereditário, devido ao grande sobrepeso que eu carreguei ao longo de quase 20 anos, e sedentarismo. Então, cara, se você tem uma probabilidade genética na sua família aí, se é sua mãe, seus pais, sua avó, entendeu? Então, tipo assim, que é o meu caso, a minha tia tem, o meu pai tem, a minha avó tem, minha mãe tem. É um problema que eu já tava fadado, teoricamente, a ter em algum momento da minha vida. Até porque, por exemplo, a minha tia, ela é professora de educação física, ela sempre teve uma vida ativa e mesmo assim ela teve esse problema com varizes. Então, cara, vamos evitar ao máximo. Quem tá sedentário, cara, vamos pra academia, vamos fazer uma atividade física, movimentar o corpo. E obesidade, mesma coisa. Foi o que me, entre aspas, salvou desse caso, porque, cara, as minhas veias, elas não eram aparentes por causa da gordura. Eu não conseguia ver que eu tinha um problema, justamente porque tinha uma massa de gordura muito grande por cima das veias, entendeu? É isso aí, rapaziada, tamo junto. Além dos problemas físicos, há também a questão dos problemas psicológicos que me afetam desde que eu era criança, já que eu fui uma pessoa que cresceu com a obesidade ao meu lado. Quando novo, eu sempre sofri muito bullying das pessoas que estavam ao meu redor nas aulas de educação física. Eu sempre era o último a ser escolhido, pai. Sabia disso? Não sabia, Eu era o último a ser escolhido porque, como eu era acima do peso, às vezes eu tinha alguma dificuldade em correr, como as outras crianças e tudo mais. Isso me acompanhou até no ano passado, onde iniciou o projeto com o Victor Lelis. Quando eu comecei o projeto, você lembra como que eu me vestia, pai? Eu ia sempre com uma oversize, uma camiseta muito grande. Eu achei que eu nunca ia usar regata na minha vida. Um outro ponto que me afetou muito, principalmente na adolescência, onde a gente começa a ter as nossas primeiras relações amorosas, foi a falta de confiança. Eu não tinha confiança pra chegar numa menina, conversar com ela. Às vezes até com uma menina que me achava bonita, mano. Tipo assim, já teve casos de meninas que, tipo, eu sabia que
gostavam de mim, mas eu achava que era mentira, mano. Simplesmente pelo fato de eu ser gordo. Puramente problema de autoestima, né? Puramente Você não problema de acreditava. autoestima, mano. Eu não acreditava que alguém era capaz de gostar de mim só porque eu era gordo, mano. Tipo assim, foram tantos anos sendo julgado e até mesmo me julgando, mano, porque às vezes eu via dentro de casa o próprio julgamento. Normalmente, a própria família da pessoa que está acima do peso não sabe dar o suporte emocional que aquela pessoa precisa. Então, mesmo que não seja culpa dessas pessoas, isso acaba tendo um peso muito grande. E isso, com certeza, influenciou para que eu pensasse que eu não era digno de ter alguém ao meu lado, eu não era digno de felicidade. Então, isso é algo que eu, inclusive, sofro até hoje, mano. Eu fiz um post ontem, onde eu pedi pro ChatGPT fazer uma imagem minha do Estúdio Ghibli, como se eu estivesse me olhando já com o shape que eu tenho hoje, só que eu ainda me enxergo daquele jeito que você me viu lá no projeto, no início do projeto. E isso não é mentira, mano. A maioria dos dias eu acordo e falo, mano, nossa, eu acho que eu não evoluí nada. Hoje eu tô me sentindo um bosta, eu sou um lixo. E isso é a coisa mais normal do mundo, porque, tipo assim, não só a minha evolução ela foi muito rápida, ainda vai fazer um ano que eu comecei na academia, lá no projeto com o Lelis, eu ainda me enxergo como aquele gordinho que chegou lá pedindo uma oportunidade, falando que queria mudar de vida. E às vezes isso mexe muito com o meu psicológico. Então até hoje eu tenho alguns problemas de confiança, autoconfiança. E às vezes, mano, vou conversar com uma mulher. Mano, eu não conversava com mulher na minha época de adolescente. Então, velho, hoje eu chego pra conversar e cometo os erros que eu tinha que ter cometido com 15 anos de idade. Eu vou falar com uma mulher, eu começo a gaguejar. E aí? Esse vídeo é pra ser um vídeo sério, mas eu vou contar rapidão, mano. A gente foi na balada e eu não tinha coragem de chegar em mulher nenhuma, pai. E eu fiquei, inclusive, o rolê inteiro falando pra ele chegar em alguém e ele não conseguiu, mano. Exatamente. Ele não chegou em ninguém. Exatamente. E puramente por problema de autoestima. Então, a autoestima é um problema muito grande. Mano, normalmente o cara que é magro, ele não tem tantos problemas de autoestima quanto o cara que é gordo. O Pedro, a gente tava conversando sobre isso esses dias, não é, Pedro? Aham. O Pedro falou que ele nunca sentiu, ele sempre se sentiu uma pessoa muito magra, mas ele nunca sentiu que isso afetasse tanto o psicológico e a autoestima dele, porque ele conseguia ter uma desenvoltura social muito mais do que eu tinha, mano. Pra você ter uma noção, vou contar uma coisa aqui que eu nunca achei que eu ia contar em lugar nenhum da minha vida. Sabe como é que eu passava meus recreios? Eu vou ver se eu consigo com meus colegas que estudaram comigo nessa época, que hoje eu sou amigo deles, eu entendo que às vezes as brincadeiras que, assim, a gente considera como bullying, às vezes era... É porque, tipo, mano, criança, às vezes não entende muito bem, via aquelas coisas em casa e replicava. Então, tipo assim, eu sentava no balanço, que tinha um balanço, tipo, meio que longe de tudo, e eu ficava lá, mano. Porque eu sentia a necessidade de estar sozinho, porque eu achava que eu não podia estar perto de outras pessoas, que eu estaria incomodando. Só porque eu era gordo. Algo que eu tenho que agradecer, principalmente, não só ao Victor Lelis, mas também, principalmente, para minha mãe e para todo mundo que eu pedi, mano. Quando a gente foi no projeto, a gente não passou para a última fase. E a gente teve a última oportunidade, era se muita gente comentasse que a gente merecia estar no projeto. Então, mano, eu fiz uma corrente e eu consegui, tipo, mais de 300 pessoas comentando pra mim, pra eu poder ter uma segunda chance e conseguir entrar no projeto. Mas isso foi muito importante, mano, pelo apoio, pelo peso que tudo aquilo tinha pra mim. Eu acompanhava o Lelis há mais de 5 anos e eu tinha um apreço muito grande pelo trabalho dele. E estar ao lado dele e ver que haviam pessoas que me apoiavam nesse processo de emagrecimento foi algo que me ajudou muito a dar esse pontapé inicial e até mesmo confiar no meu próprio trabalho, mano, porque às vezes eu não confiava em mim mesmo e iniciava um processo de emagrecimento, não ia tão bem e acabava desistindo. Isso aconteceu várias vezes até eu entender que eu tinha que fazer aquilo por mim mesmo. E é isso aí, rapaziada. Estamos chegando já no final desse vídeo, até porque já tá escurecendo e a gente não ia conseguir gravar mais mesmo. E, cara, eu convido você que tá assistindo esse vídeo aqui até agora a deixar o seu depoimento aí nos comentários. Seja você que, assim como eu, começou gordinho, seja você que começou já magrinho, ou até mesmo o cara que fazia bullying, né, pai? O que você acha? Que às vezes aquele cara que, tipo assim, era o Caruso. Exatamente. Tá ligado? Aquele cara que era o... Qual que era o nome daquele cara que fazia bullying com o Homem-Aranha, o Peter Parker? O Fred? Flash. Flash. Então, ou às vezes você quer o Flash, mas acabou repensando a sua vida, mudando de... Eu tenho certeza que quem fazia bullying com você quando você era mais novo tá arrependido agora. Será, mano? Será que algum deles vai ver esse vídeo? Se você fazia bullying com o Arthur quando ele era mais novo, comenta aí pra gente. Comenta aí, eu vou responder todo mundo independente. Então, mano, deixa aí a sua história de superação, independente de onde você começou. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, falou e fui! Hoje ele que é o Resende.